Estudo do Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, no verso de número 13. Apocalipse 9, 13º versículo. A sexta trombeta. Quarta-feira vimos a quinta trombeta, agora nós vamos estar vendo, meu Deus, a sexta trombeta. Livro do Apocalipse, capítulo 9, verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler até o 21, depois vamos estar estudando versículo por versículo. Diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados, amarrados, junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 6 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém, queridos? Amém. Pai, que o Senhor possa nos iluminar mais uma vez através desta palavra. Ajuda-nos, meu Deus, dá-nos graça, entendimento e sabedoria para a compreensão da palavra, manifesta a tua glória, a tua unção do teu poder, Senhor e Salvador Jesus, nós te pedimos. Amém. Nós vimos quarta-feira sobre a quinta trombeta, agora nós vamos estar vendo sobre a penúltima das 7 trombetas, a sexta trombeta, que o Senhor vai derramar mais um juízo sobre a terra, sobre o mundo, sobre a grande tribulação a qual esse mundo há de enfrentar, a qual disse o Senhor Jesus que esses dias não fossem abreviados em nenhuma carne que salvaria. E nesse período, chamado pela Bíblia a grande tribulação, será manifesta, sabe, esses juízos de Deus para com o homem. E essa sexta trombeta é mais um deles. Nós vimos que a quinta trombeta, o anjo desce do céu com a chave do abismo, abre aquele abismo, e aquelas criaturas demoníacas saem para atormentar os homens e feri-los por 5 meses, guiados pelo seu rei, chamado Abaddon ou Apolion, uma potestade, um principado, a qual por 5 meses eles iriam trazer destruição, dor, sofrimento ao homem, mas não poderiam matá-lo. E os homens iam buscar a morte, mas não encontrariam. Esse foi o primeiro ai da Bíblia, que nós vemos aí no verso de número 12 do capítulo 9. Esse foi o primeiro ai. Existem mais 2 ais. Este agora, da sexta trombeta, é o segundo ai. O segundo juízo de Deus. Segundo derramamento da ira de Deus. E a palavra de Deus diz que o anjo de Deus, o anjo do Senhor, tocou a trombeta. E ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Não sabemos de
quem é essa voz. A Bíblia não nos deixa claro de quem é essa voz. Se é de um anjo, se é do Senhor Deus, se é do Cordeiro de Deus, se é de um dos 24 anciãos. A Bíblia não deixa claro de quem é essa voz. Mas com certeza é uma ordem direta de Deus. É uma ordem direta de Deus. Após o sexto anjo haver tocado a sua trombeta, uma voz procede de 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus. O incenso que sobe junto ao altar representa as orações dos santos, que está em Apocalipse, capítulo 8, do verso 3 e 4. Do altar de ouro saiu o incenso, e ali estava colocado, depositada a oração de todos os santos da igreja, de todos os servos de Deus. Assim, o julgamento que se segue é uma expressão a mais da justiça de Deus e de sua ira santa contra o pecado e a rebelião que foram os causadores do sofrimento, tortura e morte dos seus santos. Alguns creem que a voz no versículo 13 é a do anjo vingador, que ministra o incenso sobre o altar. Outros dizem ser a voz dos mártires que estão sobre o altar. A sua voz anteriormente, todavia, era de súplica. É difícil imaginá-los dando semelhante ordem. Ainda outros supõem ser a voz do Cordeiro, cuja morte e sangue expiatório têm sido rejeitados ou ignorados por aqueles que estão para ser submetidos ao julgamento. Na verdade, a voz não é identificada. O anjo de Apocalipse 8, versículos 6 e 4, parece ser uma boa alternativa. Ao sexto anjo é ordenado que solte os 4 seres angelicais que se acham amarrados junto ao rio Eufrates. Que anjos eram esses? Não eram anjos santos, eram anjos caídos, eram demônios. Pois se fossem anjos de Deus, não estariam presos, mas já começa por aí. Anjos do Senhor, anjos santos, eles não ficariam presos. Mas o fato deles estarem presos, de terem exército depois da sua soltura à sua disposição, demonstram que eles são anjos caídos. Estavam presos, preparados para o dia e a hora daquele julgamento. Pois em Apocalipse 9, nós vemos no começo, fala de um anjo que caiu do céu com a chave do abismo. Que este é o anjo de Deus, pois Deus jamais iria dar a chave dele do abismo para um demônio, para Satanás nem para o principado. Jamais Deus iria confiar um demônio, porque os demônios iriam chegar lá e abrir todas as portas. E era para abrir somente alguma porta onde ia liberar o juízo da quinta trombeta. Então, era o anjo de Deus. Agora, nessa sexta trombeta, Deus dá ordem ao seu anjo, o anjo da sexta trombeta, para soltar esses 4 demônios. Esses 4 anjos malignos, caídos, que foram expulsos do céu, para trazer mais um juízo, mais um julgamento sobre a face da terra, sobre os moradores da terra. O sexto anjo é ordenado que solte os 4 seres angelicais que se acham amarrados junto ao rio Eufrates. Este grande rio tem mais ou menos 2.500 quilômetros de comprimento. Nos dias de João, servia como a fronteira oriental do Império Romano. Servia também para dividir o Ocidente do Oriente. Durante os tempos do Antigo Testamento, era visto como o limite do extremo norte do território que Deus havia prometido a Abraão e aos seus descendentes. Está em Gênesis 15, 18, e Josué capítulo 1, verso 4, Deuteronômio 1, 7. Além disso, Deus usou os reis do Vale do Eufrates para levar a cabo seu julgamento, em várias ocasiões do tempo antigo. O que dizer dos reis da Síria? Apesar dos assírios não o saberem, Deus os estava usando para punir seu povo rebelde e pecador. Aliás, ele chegou a chamar os soberanos assírios de a vara da minha ira. Vamos ver lá, Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, verso de número 5 e 7. Isaías 10, verso 5 ao 7. Diz assim:
Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. O povo assírio era um povo rebelde, era um povo idólatra. Mas mesmo assim, Deus, na sua soberania, Ele usou a Assíria, chamou a Assíria, o rei da Síria, da vara da minha ira. Ou seja, Deus iria usar a Assíria, aquele povo, aquele exército, para julgar, para trazer juízo aos israelitas, aos judeus, à descendência de Abraão. Por quê? Porque eles estavam sendo rebeldes contra Deus. Então, em toda a história da Bíblia, nós vemos Deus, muitas das vezes, usando nações inimigas de Israel para trazer juízo a eles. O livro de Juízes está cheio desse tipo de juízo de Deus. Deus usando os inimigos para trazer dor e sofrimento aos israelitas, para que eles se arrependessem e se voltassem a Deus. Então, se nós lemos o contexto aí, da quinta, da sexta trombeta, esses juízos de Deus são para tentar trazer o povo da grande tribulação ao arrependimento. Amém. Nós vemos aí no final que mesmo assim não se arrependeram. Então, esse juízo também, nós observamos uma coisa: Deus não está julgando porque Deus tem prazer em matar o inimigo, em matar o ímpio. Não, a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. Então, esse juízo que Deus está derramando sobre a terra na grande tribulação é para dar oportunidade de arrependimento àqueles que vão estar vivendo nessa época. Oi. Então, até a grande tribulação na Bíblia é chamada o tempo da ira, né? O tempo em que Deus vai trazer a sua ira sobre a humanidade. Mas não somente para punir, mas para levar alguns ao arrependimento. É assim que nós vemos na palavra de Deus. Então, Deus sempre usou. Nabucodonosor foi chamado na Bíblia por Deus de meu servo, sendo um homem ímpio, um homem cruel, um homem idólatra. Deus chamou ele de seu servo porque ele usa a ira para essa circunstância. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 9, na quinta e sexta trombeta, nós vemos isso. Deus usando aqueles demônios que estavam presos na masmorra do inferno, no abismo, aqueles anjos caídos que estão presos lá e só serão soltos na grande tribulação. Eles estão presos até hoje lá. Deus vai usar aqueles inimigos cruéis para trazer juízo ao planeta Terra. Então vai ser pior, porque esses seres que estão presos lá são piores que o rei da Síria, são piores que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, são piores que os midianitas da época de Gideão, são piores que os egípcios da época de Moisés, são piores do que Nero, o perseguidor da igreja primitiva. Esses inimigos que estão presos ali são piores do que todos esses juntos. E eles irão, e Deus soltará eles para eles fazer juízo sobre essa terra. Deus usará eles. Então aqui nós vemos também a soberania do Todo-Poderoso. Até o diabo, até os demônios são marionete na mão de Deus. Eles só podem fazer aquilo que Deus permitir eles fazerem. O capítulo 9 mesmo é uma grande prova disso. Deus deu ordem para esses anjos da quinta trombeta não matar ninguém. Por 5 meses eles só podiam ferir, mas não podiam matar ninguém. Pode ver, nós estudamos aqui quarta-feira. Assim o capítulo 6 também. Eles dão uma ordem para matar 1/3 parte dos homens. Não podem matar 2, não podem matar nenhuma mais, nenhuma menos. A terça parte certinho. É a ordem de Deus, não tem como eles infringir. Então, quando nós lemos isso, nós vemos o controle de Deus. É por isso que o Salvador disse assim no Evangelho: nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça, sem o consentimento do Pai Celestial. Um fio de cabelo, já pensou nisso? Um fio de cabelo? Quem aqui consegue contar o fio de cabelo que tem? Nem se fosse careca, aí ia ser difícil de contar os fios de cabelo, os fios da barba, do bigode, dos pelos da perna, dos pelos do braço. Nenhum deles cairá, se Deus não permitir, se Deus não quiser. Então,
Nós vemos o total controle absoluto de Deus. Por isso, quando nós vemos na Bíblia, Deus, assentado no seu trono, é a maior segurança que temos. Porque Ele está ali, tranquilo, sentado, majestoso e glorioso, reinando e governando sobre tudo. É isso que faz Deus estar aqui hoje. Imagina isso. Um Deus que está sentado no céu agora, quando olha para a terra, Ele vê 7 bilhões de pessoas, sabe cada uma pelo nome, vê por dentro e por fora, ao mesmo tempo. E ouve oração, se os 7 bilhões que existem na terra hoje resolverem orar tudo no mesmo momento, Ele vai ouvir os 7 bilhões, ao mesmo tempo. Então, esse é o Deus que nós servimos. Essa é a grandeza de Deus. Por isso é importante nós estudarmos e analisarmos o livro do Apocalipse. Pois o apóstolo João, usado por Deus, diz: bem-aventurados aqueles que ouvem, que leem e que guardam as palavras deste livro. Porque o tempo desta profecia está próximo. Então, aqui nós vemos a glória do Todo-Poderoso. A glória de Deus. Deus usou Babilônia, a grande cidade do Eufrates, nos dias de Jeremias, com a mesma finalidade. Embora a Babilônia agisse livremente, Deus foi quem a supervisionou para que administrasse julgamento às nações. A esta altura, o Eufrates parece servir como a fronteira oriental do reino do Anticristo. Quanto aos 4 anjos que se acham amarrados, constituem um grupo diferente dos outros mencionados em Apocalipse 7:1. Além do mais, é bom que consideremos que anjo bom jamais fica amarrado. Por isso, tudo leva a crer que os seres em questão pertencem ao exército do demônio. E assim, Deus usa o rio Eufrates pela última vez como a origem de seus julgamentos. Então, tudo nos leva a crer que, se fosse um anjo bom, se esses 4 anjos fossem anjos de Deus, anjos bons, santos, não estariam amarrados. Deus não ia amarrar os anjos obedientes a Ele. Então, esses que estão amarrados aqui, são aqueles que caíram junto com Satanás. Estão amarrados ali. Esperando esse dia e essa hora, eles foram preparados. Então, pelo que nós entendemos aqui, desta palavra, eles foram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, ou seja, eles vão executar esse juízo em 1 hora somente. Eles já foram preparados para o dia, olha lá que interessante, para a hora, o dia, o mês e o ano. A Bíblia não fala que ano vai ser, que mês vai ser, que hora vai ser. Não nos dá essa liberdade. Mas olha só o consolo de Deus. João escreveu este livro no ano mais ou menos 90 depois de Cristo. Hoje nós estamos em 2013. E Deus já sabe desde aquela época o dia, o ano e a hora em que esses 4 anjos vão ser soltos. Já está tudo predestinado. Já está tudo escrito. Para Deus já aconteceu, irmãos. O Salomão disse assim: o que era, o que é e o que já foi, Deus pede conta. Ou seja, tudo para Deus não passa de sombra. Esse mundo para Deus não passa de sombra. Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, eternamente. Nós, para Deus, a nossa vida é como um vapor, é como uma sombra. O apóstolo Pedro diz que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Por isso Deus tem essa facilidade, essa glória, de saber tudo de antemão e governar tudo de antemão, e ver tudo de antemão. Porque Ele não habita onde nós habitamos aqui. Embora a presença dele está nessa terra, Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é um Deus que não é governado por ano, nem por dia, nem por mês. Nem por dia de 24 horas. Até porque quando Deus criou os céus e a terra, ainda não existia dia de 24 horas. Sabia disso? Não existia.
Só passou a existir dia de 24 horas quando ele criou o sol, a lua e as estrelas. Aí passou a existir o tempo, o homem, que nós vivemos hoje. Mas o tempo de Deus é outro. A história é outra. Deus está além da compreensão humana. Glória. Outra coisa que eu observo aqui nesse estudo de Apocalipse 9, e até no livro todo, é que eu não vejo Deus colocando a mão no diabo. Você não vê? Ele só manda os anjos. Ele não precisa sujar a mão dele. Ele só vai mandar os anjos. Os anjos, por si só, já vão dar conta do recado. Mais para frente nós vamos chegar lá, vai estar um versículo assim: Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão e seus anjos. Ou seja, Deus enviou Miguel, o arcanjo Miguel, para expulsar Satanás. Depois lá no finalzinho de Apocalipse, capítulo 20, um anjo desce do céu e prende o diabo por 1000 anos no lado de fogo. Prende o diabo por 1000 anos e depois de 1000 anos solta de novo e depois desse período que nós vamos chegar lá na frente, não vou explicar agora, senão vai cair o assunto. Depois dele enganar novamente as nações, vai haver a última peleja, então ele vai ser lançado do lado de fogo e chumbo para sempre. Pergunta quem que vai pôr a mão nele. Jesus? Não. O Pai? Também não. O Espírito Santo? Também não. Os anjos de Deus somente. Só os anjos de Deus. Deus não precisa nem Ele mesmo fazer nada. Só os anjos dele são suficientes para dar um fim a Satanás, dar um fim à rebelião. Para você ver o poder de Deus. Para você ver a glória e a grandeza de Deus a qual nós servimos. A Bíblia diz no Apocalipse 19, quando Cristo voltar, montado num cavalo branco, ele não vai lutar com a mão. Ele não vai sair no carro com o diabo. Ele não vai sair no carro com o anticristo. A Bíblia diz que é pelo sopro da sua boca. Somente por isso. Pelo sopro, pela luz, pelo resplendor da sua vida. Então Jesus tem a chave da morte E do inferno. Quer dizer, esse é Deus. tem outra coisa que o irmão falou que é bom lembrar sobre o inferno. Está cheio de crente aí que diz que é arrebatado para o inferno e diz que chega lá e vê o diabo atormentando as pessoas. Isso é mentira. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que o diabo atormenta as pessoas no inferno. Pelo contrário, o diabo e os demônios, biblicamente falando, eles têm medo de lá também. O que o cavaleiro disse para Jesus? Não nos mande do abismo. Ou seja, lá é lugar de tormento para eles também. Pois o próprio Jesus disse que o inferno foi criado para atormentar quem? O diabo e seus anjos. Então tem tanta besteira que as pessoas falam por aí e as pessoas não acreditam. Por que acreditam? Porque não estudam, não analisam e não examinam as escrituras. Então o que vai atormentar no inferno? A ira de Deus. Goste você de ouvir isso ou não. Quem que lança as pessoas para o inferno e quem que leva as pessoas para o céu é Deus. Goste você ou não. É igual a sua casa. Entra na sua casa quem você quer, sua mãe. Não tem a chave lá. Assim é o céu. Entra lá só quem Deus quiser. E para o inferno é a mesma coisa. Só vai lá quem Deus lançar. Ah não, Deus não lança ninguém para o inferno. É a pessoa que vai por livre e própria vontade. O que Jesus disse? Temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. É ele que lança, não é o diabo. É Deus. Então, há um equívoco aí das pessoas. Nem a chave do inferno já tem, já começa por aí. Quem tem a chave é Jesus, da morte e do inferno. Só morre quem Deus quer nessa terra. Ele tem autoridade total sobre a morte. Ele é o príncipe da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, começa por aí, mas vamos voltar ao assunto. E esses 4 anjos, eles disse assim, ó, vamos lá para o verso 14, Apocalipse 9, 14. Dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a som B, solta os 4 anjos que se encontram atados, presos, junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a 1/3 parte dos homens. Então, essa 6ª trombeta tem por objetivo, a própria Bíblia diz aqui, que é matar a 1/3 parte dos homens. Essa 6ª trombeta. Matar
A terça parte dos homens. Agora você imagina, eu vou levar vocês a imaginar a sequência. A quinta trombeta já tinha atormentado o mundo inteiro por 5 meses. Só que não tinha matado. Tinha feito os homens desejar a morte, até tentar suicídio, mas não conseguiam se matar, porque a morte tinha fugido deles. Aí o ar tinha passado, agora ia começar outro. Agora sim ia começar a morte. A terça parte dos homens iriam morrer. Agora não sabemos quantos homens vão estar vivos nessa época. Se for 1 bilhão, Sou homem, não vai morrer mulher também. é homem e mulher. Quando a Bíblia fala homem, é o gênero humano, né? A raça humana. Raça humana. Criança, homem, adulto, velho, o homem, ou seja, a terça parte da humanidade. E essa terça parte, vamos fazer o cálculo aí. Se for 1 milhão, qual que é a terça parte de 1 milhão? 300 milhões, né? Eu estou errado. Eu sou muito bom de matemática. Eu sabia. A terça parte de 1 milhão é quanto? 300 mil? Acho que não é. Ó, porque 300, 600, 900. É mais um pouquinho. Depois, quer dizer, se for 1 milhão, mais de 330 milhões aí. Mais ou menos isso. Se for de 4 partes, tira 3 e fica quanto? Vai ficar 200 mais ou menos. Então essa terça parte é mais ou menos assim. Se for 1 bilhão de pessoas na Terra, 330 milhões vão morrer. Só 1 bilhão, né? Ele tem 7 milhões. Né? Então estou falando por baixo aqui mais ou menos. Então, muita gente aí irá sofrer e ser punido pela ira de Deus. A Bíblia dá o número do exército desses anjos caídos. Olha lá, verso 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Então, aí a Bíblia fala o número desse exército maligno, deste exército satânico. Os 4 anjos presos junto ao Eufrates são anjos caídos. Anjos bons nunca são presos. Eles são os líderes dos 200 milhões de cavaleiros demoníacos, que agora estão presos no abismo e que serão soltos ao som da sexta trombeta, para causar o segundo ai anunciado pelo anjo. Cada um desses anjos comandará uma cavalaria de 50 milhões de demônios. Eles se dirigirão às 4 direções para matarem a terça parte dos homens. Aqui o prato está associado ao juízo da tribulação. Então, cada um desses 4 vai ter 50 milhões de cavalarias demoníacas à sua disposição. Então, também não são Satanás, esses 4 anjos. Eles são principados. O apóstolo Paulo já disse isso. Efésios 6,12 vai dizer da armadura de Deus, vai dizer da hierarquia angelical maligna, ou demoníaca, que são principados, potestades, príncipes e hostes. A palavra hoste no grego é exércitos, ou seja, esses 4 seres, eles são principados, que terão hostes, exércitos de demônios ao seu comando. Assim como, só um minuto, irmão. Assim como no capítulo 9 da quinta trombeta, havia Abaddon, o Apolion, que era o líder desses seres que causaram o tormento por 5 meses à humanidade. Agora, outros exércitos são liberados lá do abismo. Então, Apocalipse 9 soltou alguns da quinta trombeta. Agora, na sexta trombeta, mais anjos daqueles que eu disse aqui quarta-feira, caídos, que estão dentro Tártaro, no abismo, eles serão soltos para fazer juízo, para fazer julgamento sobre essa terra. Pode falar. Glória. Aleluia. Mas já vamos chegar lá, né? É que vai ter um capítulo por capítulo, né, mano? Senão vai confundir a mente do povo, mas já vai. Mais pra frente vai chegar no anticristo, lá no falso profeta, no Armagedon, depois, que é o Armagedon, né? E assim, nós vamos indo capítulo por capítulo sobre isso. Então, esses seres
demoníacos, eles são chefes de, cada um deles tem 50 milhões de demônios, onde eles vão trazer juízo sobre essa terra. Aí você para perceber, um demônio já faz o escape, já está o dor, sofrimento numa família, numa pessoa. Quantas pessoas aí você conheceu, o pastor de experiência também tem, conheceu de pessoas oprimidas pelo diabo, né? Pessoas que sofrem opressão. Agora imagina nessa época, irmãos, onde a igreja vai já estar sendo arrebatada, onde o anticristo vai estar governando. Os demônios, literalmente é Deus que vai soltar eles para atormentar as pessoas, para matar. Eu vou ter regalia, nessa época eles não tem regalia. Então, imagina só, irmãos, como que vai ser o negócio. Como que vai ser o sofrimento. E outra coisa aqui que nós vemos no reino do inimigo, eles têm organização também. Querendo ou não, eles têm. Pode falar que ele fala mal do diabo, mas uma coisa ele tem no reino dele, organização. O próprio Jesus disse que o reino do diabo não é dividido, porque se for Satanás, não expulsa Satanás. Não pode ser dividido. Eles são unidos. Unidos em um propósito. Qual é o propósito deles? Enganar o ser humano, destruir o homem, matar, roubar, mentir, levar o homem ao pecado, levar o homem à condenação, lutar contra Deus, contra a obra de Deus. Esse é o objetivo deles. Esse é o objetivo deles. Usar do engano. Então, cada um deles, com as suas artimanhas, vão lutando contra o homem para enganar o homem e levar o homem à condenação. Daí é o caso que nós falamos aqui quarta-feira passada, e podemos repetir hoje. O inimigo vai usar de várias formas para levar o homem à condenação. Ele vai se transformar em ET. Tem pessoas aí que dizem do ET, que conversou com o ET, que foi a Bíblia, mas na verdade foi experiência com o diabo, com o demônio. No centro espírita ele vai se transformar em anjo de luz, em guia de luz. Nos outros terreiros vão se manifestar como índios antigos, caboclos da mata, orixás, e tantos nomes que vão inventando. Nas outras nações, lá na China, na Índia, vai se manifestar como entidades da natureza. E ele só vai mudando os nomes. Em alguns lugares onde as pessoas consultam mortos, ele vai se manifestar como o pai que morreu, como o vô que morreu, como a tia, vai imitar a voz, até a assinatura o bicho vai conseguir imitar, só para enganar. Jesus disse em João 8,44, o diabo é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala do que ele é peculiar. Se a palavra de Deus diz que é impossível os vivos se comunicar com os mortos, tudo aquilo lá então é o quê? É mentira. É o inimigo agindo para enganar as pessoas. E assim, muito, até infelizmente no meio das igrejas evangélicas, o inimigo tem entrado para enganar, com falsas profecias, com falsas teologias, com falsos evangelhos. Até mesmo na época de Paulo já existia o outro evangelho. Ele mesmo disse que se um anjo anunciar outro evangelho, seja anátema. Então, o engano sempre existiu. Jesus disse em Mateus 24, quando os discípulos queriam saber como seria o fim do mundo, a primeira coisa que ele disse foi o quê? Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Hoje o homem não só cautela mais. Não tem mais. Hoje os evangélicos hoje não tem cautela nenhuma mais. Não leem a Bíblia, não examinam a Bíblia, acreditam em tudo que os pregadores pregam, que falam. Eles têm preguiça de ler a Bíblia. É mais fácil o pastor interpretar a Bíblia para mim do que eu ler a Bíblia na minha casa, do que eu examinar a Bíblia. É mais fácil deixar que o missionário interprete a Bíblia para mim. Tá bom, eu não. Deixa o problema que dá. Só que a Escritura diz: examinar as Escrituras. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que meditam na palavra de Deus. Então, vão ser tudo enganados, infelizmente. A maioria vai ser enganado. Por que vai ser enganado? Porque faltou conhecimento. Faltou desejo de conhecer a Escritura. Você quer ver os cultos que são mais vazios hoje na igreja brasileira? É os cultos de oração e de estudo da Bíblia. É os cultos mais vazios. É verdade ou é mentira? Os crentes querem saber só de louvor, só de pular, só de reteté, só de expulsar demônio, só de curar enfermo, quer saber de congresso, quer saber de vir cantor de fora,
mas não quer mais palavra, não quer mais oração. Então, a grande maioria será enganado. Por que será enganado? Porque falta a verdade, que liberta, que é a palavra de Deus. Eu vejo assim, irmão, dentro desse estudo que você está trazendo aí para a igreja, eu tenho dó, aleluia, eu tenho dó de Deus, eu tenho dó de muitos crentes. Eu sempre uso palavras, eu gosto de falar muito de crente, então eu tenho dó. Porque a gente, o senhor pega aqui a Bíblia e vê no estudo deles aí, você está recebendo um caminho. Você está recebendo um caminho de andar com Deus e defender o Evangelho de Deus. Então é interessante, mas continuando aqui no raciocínio, diz assim: se os gafanhotos limitaram-se a torturar as pessoas, estes anjos terão como missão tirar a vida de 1/3 de toda a raça humana. Para isso estavam de prontidão, aguardando o momento exato, a hora, o dia, o mês e o ano. Não nos é adiantado se eles sabiam de sua soltura. Em todo caso, achavam-se cheios de fúria por terem sido mantidos presos por tanto tempo. Mas Deus sabe como usar o tempo e as estações. Ele sabe o momento exato de executar seus julgamentos. Quando a ordem é dada, os anjos destruidores são postos em liberdade, para trazer esse terrível julgamento sobre o mundo corrupto e rebelde. Eles estão sendo controlados por Deus, para cumprir seu propósito. Deus está no comando de tudo. Aleluia! Deus está no comando de tudo. Então, você imagina a fúria desses anjos caídos, tá? Desde quanto tempo eles estão presos, será? Mais de 10, 20 mil anos? Não temos a noção, mas é mais ou menos daí para mais. É daí para bem mais. Não sabemos quando foi a queda de Satanás. Os teólogos dizem que foi em Gênesis capítulo 1, verso 2. Fala que a terra era um caos, estava sem forma e vazia. Isso foi naquele momento que Satanás caiu. Quando ele cai sobre essa terra, ocasiona uma explosão, uma destruição desse planeta. Então Deus vem e cria novamente o planeta. Sim, é a visão teórica. Por que eu falo teórica? Porque ninguém sabe. É uma teoria que os teólogos estudiosos da Bíblia eles tiveram, mas a grande verdade é que nós não sabemos. E Deus não quer que nós saibamos também. Tem essa também. Moisés disse o quê? As coisas ocultas pertencem a Deus, encobertas, e as reveladas, que a palavra de Deus, Ele deu para nós. Então, mais ou menos, assim, mais ou menos, fazer uma pergunta para você. Ele caiu antes de Adão e Eva. Caiu antes de Adão e Eva, bem antes. Porque quando ele incorpora na serpente, ele já tinha caído há muito tempo. Então, não sabemos quanto tempo esses anjos estão presos aí, mas há milhares de anos. Imagina a fúria ali que eles estão já. E quando eles serem soltos, imagina só a destruição que vai causar. Vai cair dentro desse estudo que você está fazendo. A Terra, eu acho que ficou muito tempo sem movimentar, sem Adão e Eva, seca. Calcula mais ou menos, não tem mais ou menos uma ideia. Então, foi no... Aí tem várias visões, né? Na minha visão de Gênesis, a minha interpretação de Gênesis, capítulo 1, 2, 3, é literal. Tem teólogos que interpretam ela como se cada dia fosse 1000 anos, né? E 1000 anos Deus criou os animais, mas 1000 anos... Só que não é bíblico isso, né? Eu creio que foi em 6 dias e no 7º Deus terminou. Então, a terra ficou sem homem 6 dias. Isso é a interpretação literal das escrituras, que é a correta, né? Agora tem gente que vaga, que viaja, que conjectura, que diz que cada dia ali representa um ano, outros dizem que é 1000 anos. Eu estudo, explica da vida de igreja. Então, eu não estava falando no estudo, nós estamos agora no ano 2000. No ano 2000. Aqui para chegar aos 6 dias, quando diz que um dia para o Senhor é de ano, né? Para chegar aos 6 de ano, né?
os 6 mil anos, que é que vai vir a fazer o arrematamento da igreja. Porque eu disse que agora, quando essas coisas, são princípios da dor. Agora estão no princípio da dor. Estou no princípio da dor. Eu creio assim que, pela Bíblia, o sexto dia Deus descansou. No 7º dia descansou. Terminou aos 6 dias, no 7 descansou. O 7 descansou é o milênio. É o milênio. E é um mistério, né? Vou dizer pro pastor, essas questões aí, eu nem vou. O pastor me disse que isso é uma teologia, Deus era um meio desculpa, dizer que não estava certo, a parte que é uma teologia que ele falou lá. É que na verdade o que o pastor está dizendo aí, eu estava até vendo hoje na televisão um debate que eu pensei, vocês não já viram o canal da Restórias, a HIT, quem tem parabólica, tem parabólica? Em algumas televisões que tem parabólica, tem um canal lá do Restórias da HIT, e a partir das 10 horas passa debate. E está passando debate sobre quem que eram as duas testemunhas do Apocalipse. Eu não vou entrar nesse assunto agora, senão não vai sair dele. Só que acontece, a visão de Apocalipse escatológica, se você estudar e parar para estudar, tem várias visões. Tem várias. Tem uma escola de interpretação do Apocalipse que acredita que tudo que está no livro já se cumpriu. É a interpretação histórica. Tem uma escola que defende isso, com unhas e dentes. Tem outra escola que pega o Apocalipse e diz que Jesus, que não vai haver arrebatamento, que toda a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem outra escola que diz que vai ser arrebatada na metade. Tem outra que vai ser antes, que é o que eu acredito. Então tem várias interpretações aí do Apocalipse. Só que, o que nós temos que levar em consideração é não querer ser muito profundo, porque quanto mais você querer ser profundo, você vai correr o perigo de cometer erros, de cometer equívocos. Então vamos ficar só no básico aqui. Qual que é o básico dessa palavra? De Apocalipse 9, a 6ª trombeta. Que Deus vai manifestar o juízo. Que Deus controla até mesmo os demônios. Que Deus é soberano. E que mesmo os homens veem essa praga, eles não se arrependem. Então, esse é o básico dessa palavra. Vamos lá, vamos continuar aqui a palavra. Vamos ler o versículo 16. 16 até o do número 19. É a penúltima parte já desse estudo. Vamos estar entrando na última parte, que é o verso 20 e 21. 16 adiante. Vai falar que a descrição do exército do inimigo. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. E eu vi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos dos seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, e jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saiu da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Por canto da sua cauda se parecia com serpente. E tinha a cabeça e com ela causavam dano. Então aqui, nós vamos ver algo interessante aqui. Quando os 4 anjos são soltos, João vê um exército aparelhado diante de si, ocupando um espaço tão grande como a sua visão. Eram tantos soldados que se não podia contá-los, mas o seu número, enfim, é declinado, 200 milhões. Apesar dessas criaturas parecerem diferentes dos gafanhotos que haviam surgido com o suor da 5ª trombeta, não deixam de ser demoníacos. Como os gafanhotos têm elas os seus líderes nos 4 anjos. Através deste exército, os 4 seres angélicos farão o seu trabalho. Alguns comentaristas acham que tais criaturas fazem parte de um exército de homens, e que a descrição que se segue simboliza uma guerra mundial. A seguir, João descreve o que vê na visão. A palavra grega dá a entender que ele está vendo alguma coisa real. Opinam alguns que a descrição das hostes demoníacas deve ser vista como sendo altamente figurativas e simbólicas. Entretanto, sempre que símbolos são usados no Apocalipse, tem como finalidade representar alguma coisa, ou pessoa real e verdadeira. O que João viu é real.
e a destruição que os exércitos trarão será também mais que real. Ao descrever o que vê nesta visão, João dá mais atenção aos cavalos. Embora possuam cavaleiros, são eles que de fato causam a morte. Os cavaleiros não parecem humanos. As suas couraças são nome de uma flor azul escura, devido à sua cor. Seu nome foi também emprestado a uma gema. O emprego do nome aqui talvez signifique quão dura e impenetrável são as couraças, proporcionando proteção total aos cavaleiros. O enxofre que, em combustão, produz uma chama azul amarelada, libera um odor de gás extremamente desagradável. A Bíblia não deixa claro se todos os cavaleiros trazem as 6 cores na couraça, ou se elas servem para dividi-los em batalhões distintos. Há quem avente a possibilidade de os cavalos terem o mesmo tipo de couraça usada pelos cavaleiros. Entretanto, parece que somente os cavaleiros possuem tal couraça. Apesar de os cavaleiros usarem armadura, não parecem portar armas. Talvez limite-se a conduzir os cavalos de forma que estes se tornem mais efetivos na sua comissão destruidora. Os corcéis montados por essas criaturas tinham um corpo de cavalo e cabeça de leão, realçando sua força, ferocidade e poder de destruição. Nisto assemelha-se os gafanhotos, que possuíam rosto de homem e dentes de leão. De suas bocas saíam continuamente fogo, e fumo e enxofre, numa geração contínua de pragas em seu interior. O fogo, o fumo e o enxofre dos cavalos são uma maneira demoníaca de matar. Cada um desses elementos é uma praga em si mesmo. Isso talvez signifique que uns cavalos cuspirão fogo, outros fumo e ainda outros enxofre. No primeiro ar, os gafanhotos haviam torturado a população rebelde do mundo. Agora, nesse segundo ar, os cavalos trazem morte, queimando pelo fogo, sufocando pela fumaça e envenenando pelo enxofre 1/3 dos homens. Levando em conta a população atual da Terra, isso representa quase 2 bilhões de mortos. O uso do fogo, do enxofre e do fumo lembra-nos do julgamento de Sodoma e Gomorra. Mostra-nos isso que o mundo que segue pelos caminhos de Sodoma e que acha ser a Bíblia mentirosa, quando do juízo final não escapará da ira do Senhor. A ênfase do versículo 19 é que tais cavalos com cabeça de leão têm poder não somente para matar, mas para torturar, ferir e danificar. Como os gafanhotos têm poder em suas caudas, todavia, em vez da cauda ser como a do escorpião, parece-se como a cobra, tendo cabeças que destilam veneno quando picam alguém. Nesta cauda vê alguns estudiosos uma evidência a mais da natureza demoníaca desses cavalos e de seu relacionamento com Satanás, a antiga serpente. Vários são os exegetas, os intérpretes da Bíblia, que tentam conectar este exército invasor como aquele de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39. Contudo, os que João vê são claramente demoníacos, enquanto que o exército visto pelo profeta Ezequiel aparecerá antes da grande tribulação. Então, aqui nós vemos um pouco do estudo desse livro da CPAD, desse breve de Deus, Estranhor, e aqui ele vai dar uma interpretação dele sobre esses cavalos, esses cavaleiros, e é meio semelhante quando aqui no Tom B. Tem vários linguagens aí, cabeça de leão, a cauda dos gafanhotos, lembra que era de escorpião? Veneno de escorpião? Agora esses cavalos são como serpente, causam dor, e tudo isso nós podemos tirar dessa lição. Eles vão matar pelo fogo, pelo enxofre, vão envenenar as pessoas, e pela fumaça vão matar elas sufocadas, sem oxigênio. Os irmãos ouviram falar daquele incêndio que teve na boate lá no Rio Grande do Sul, né? A maioria lá não morreu no fogo, sabia? Morreu envenenado pela fumaça. A maioria daquela catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então, a fumaça ela tem tanto poder para matar como o fogo. Então, muitas pessoas, nesta época da Sexta Tombeira, morreram pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que é altamente venenoso. Vai envenenar as pessoas. Então, por essas três consequências, estes cavalos, eles soltam fogo pela boca. Alguns teólogos dizem que cada um desses grupos, um vai soltar fogo, outro vai soltar enxofre, outro vai soltar fumaça,
E não sabemos ao certo como podemos descrever isso. A única coisa que a Bíblia descreve é que por meio desses 3 flagelos, eles vão matar a terça parte dos homens. Vão fazer a destruição. Eu lembro de Sodoma e Gomorra. Foi destruído pelo quê? Fogo e enxofre. Então, é mais ou menos isso. Eles vão fazer destruição com fogo e com enxofre. Esses seres demoníacos. Agora vamos para a última parte desse estudo bíblico. Versículo 20 e versículo 21. Desse capítulo 9 aqui, essa parte é a parte mais triste, irmãos. Aqui parece os faraós do Egito, o faraó do Egito, né? Olha só, igual o faraó, eles fizeram igual o faraó. Quanto mais eles viram as pragas, mais endureceram o coração, hein? Não se arrependeram, olha lá. Verso 20 e 21. Diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, quer dizer, aqueles que não morreram pela 6ª trombeta, nem se arrependeram, não se arrependeram das suas obras, de suas mãos, dos ídolos, deixando de adorar os demônios, ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, aqui nós vemos que, embora Deus executou todas essas pragas, nós vemos claramente que um dos intuitos dessas pragas era levar aquelas pessoas ao arrependimento. É isso que nós vemos claramente aqui. As pessoas iriam ver aquelas pragas, aqueles demônios causando destruição e, consequentemente, iriam se converter. Consequentemente, iriam abandonar os ídolos, abandonar os demônios, abandonar a prostituição, os homicídios, a feitiçaria, os furtos. Elas iriam abandonar aquelas obras e se converter a Deus. Só que não aconteceu isso. Igual lá no Egito, com Moisés e Faraó. Faraó endureceu o coração, ele viu coisas ali que acho que nunca nós vamos ver com nossos olhos. Água transformando em sangue, gafanhotos, rãs, trevas na luz do dia, morte dos primogênitos, viu um monte de coisa ali. Mesmo assim continuou com o coração duro. Não se arrependeu, não se converteu ao Deus de Israel. Então, por mais que a humanidade vai ver todas essas pragas, elas não vão se converter a Cristo Jesus, a Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado de ver pessoas orando, hein? Deus, manda um terremoto aí para o Brasil, as pessoas vão se converter. Vai nada. Então faz um milagre. Manda um morto voltar à vida, que as pessoas vão se converter. Igual o rico, né? O rico queria isso. Manda Lázaro lá na terra, ou que eu vá lá, ou manda outro lá, pai Abraão, para pregar para minha família. Aí eles vão crer. O que Abraão disse para ele? Ele já tem a palavra, a lei dos profetas. Ou seja, Deus já nos deu a palavra dele. Então, muitas das vezes, nós estamos orando da maneira errada. O que Paulo pedia? Lá em Efésios capítulo 6, para que os Efésios, crentes de Éfeso, orassem para ele, para que ele tivesse coragem para quê? Para pregar o Evangelho com ousadia. Ele não está pedindo para os Efésios orar para que viesse uma praga em Roma, para que o imperador morresse, ou para que Paulo fizesse ali um anjo aparecer para que as pessoas se converterem. Não. Paulo está pedindo para eles orar para que Paulo tivesse sucesso na pregação do Evangelho. Pregasse a palavra de Deus, para que as almas, então, se convertessem. Aqui nós temos uma prova clara de que sinais não são evidências de conversão, que
alguém vai se converter. Até nós vemos, esqueci o nome dele, lá em Atos, não sei se é Elimas. É um que ficou perto de Pedro lá, depois teve um que ficou perto de Paulo também. Acho que é perto de Pedro. Ele viu Pedro fazer maravilhas lá e ele queria comprar um negócio com dinheiro. Me dá aqui o que você tem, eu vou comprar com dinheiro. Eu quero colocar a mão nas pessoas para receberem o Espírito Santo também. Aí, Simão Pedro dá uma repreensão desse homem. Não sei se é Limas o nome dele, o mágico. Está lá em Atos essa história. Então, a mesma coisa acontece hoje. As pessoas acham que milagre vai converter alguém, não vai. Quer mais prova do que Jesus? Quantos milagres Jesus fez? Quantas maravilhas ele fez? Mesmo assim o povo gritou, crucifica-o, crucifica-o. João, a palavra de Deus diz que ele multiplicou 2 peixes no Evangelho de João. E o que a multidão queria fazer? Queria catar Jesus à força e torná-lo rei. Está escrito lá em João capítulo 6. Queria torná-lo rei. Um dia depois, Jesus passa da outra banda do mar e a multidão ouve que ele está lá e vai atrás dele lá. Aí ele começa a pregar. Um dia depois, a mesma multidão queria fazer o rei. Aí ele começa a pregar. Ele começa a chamar aquele compromisso com ele. Vocês têm que se alimentar de mim, vocês têm que viver em mim, para vocês ter vida verdadeira, têm que se alimentar do meu corpo, beber do meu sangue, para ter vida em si próprio. A multidão começou a gemer e dizer, dura esse discurso, quem vai poder ouvir isso? E a Bíblia diz que foi embora. Jesus chegou para os discípulos e disse, vocês querem isso também? Então Pedro dá uma palavra e diz, não, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ou seja, a mesma multidão que um dia atrás estava querendo fazer o rei, porque ele fez milagres, agora não queria mais ele como rei, porque ele requereu delas compromisso com ele, entrega total com ele, vida de renúncia, negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Então a multidão foi embora. E lá na frente, quando eles estão diante de Pilatos, Herodes, a multidão vai dizer assim, não queremos que ele reine sobre nós. O que farei então com Jesus, o teu rei, o rei dos judeus? Aí a multidão grita, não queremos que este reine sobre nós. Temos um rei que já é César. A multidão vai dizer isso. Então, nós observamos que milagres e maravilhas não convertem ninguém. Só vai encher. Só vai ter aquele movimento, aquela emoção. Mas não produz novo nascimento. O que produz novo nascimento é arrependimento. É o Espírito Santo na vida da pessoa. Até mesmo na passagem de Moisés. Eles passaram o mar, Miriam cantou, os israelitas começaram a cantar. Mas depois a música já estava murmurando, já estava falando, Deus tirou a gente do Egito para morrer nesse deserto. Ou seja, milagres e maravilhas não são sinais de conversão. É o que nós aprendemos aqui também em Apocalipse. Mesmo que a multidão viu aqueles flagelos, sobreviveram, não morreram, foram poupados. Mesmo assim não se arrependeram dos seus ídolos. A Bíblia deixa claro aqui que idolatria é adorar demônios. Veja aí, verso 20. Ídolos deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, de gesso. Ou seja, quem adora qualquer coisa a não ser Deus, está adorando diretamente demônios, diretamente o diabo. Quem está adorando ídolos, está adorando dinheiro, está adorando pessoas, está adorando diretamente o inimigo. Então essas pessoas não se arrependeram de adorar os demônios, de adorar o anticristo, de adorar o falso profeta. Não se arrependeram dessas coisas. E a Bíblia diz que eles nem podem ouvir, nem andar esses ídolos a qual eles adoram. Também não se arrependeram dos assassinos, dos homicídios, dos roubos que eles tinham. Os feiticeiros não se arrependeram das suas feitiçarias. Aí nós vemos que Deus condena a feitiçaria. Mais uma vez aqui na Bíblia. Deus não tem parte com isso. Não se arrependeram das suas feitiçarias, até porque as feitiçarias não conseguiram salvar ninguém do juízo de Deus. Vou fazer uma mandiga aqui. Talvez aquele que vive na grande tribulação, meu guia vai me proteger. Meu santo é mais forte. Vai me proteger dessas criaturas demoníacas. Não conseguiu proteger.
Aí os militares, eu não acredito em Deus. Eu acredito aqui, ó, no que eu tenho no bolso, na cintura, no meu revólver, na minha arma, eu não vou proteger eles também dessas criaturas malignas, da quinta e da sexta trombeta, pois eles são protegidos por couraças de ferro, ou seja, eles têm colete à prova de balas. Coletes à prova de balas, são protegidos e são imunes aos ataques militares, são imunes às feitiçarias, até porque a feitiçaria vem do diabo, então eu acho que o diabo ia deixar algo contra ele, então essas criaturas vão causar destruição e os feiticeiros não vão se arrepender das suas feitiçarias, nem da sua prostituição. O que é prostituição? Sexo fora do casamento. Todo sexo fora do casamento é prostituição. Todo. Adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, pornografia, tudo é prostituição. Sexo entre namorados, fornicação, tudo está no ramo da prostituição. A única relação que Deus aprovou, abençoou, é entre marido e mulher, uma só carne. O resto é conversa fiada. O resto é lei do homem, o resto é dureza do coração do homem. A única coisa que Deus criou e aprovou é o sexo entre marido e mulher. O que é o resto? Prostituição. Então aqui nós vemos que eles não se arrependeram dos seus adultérios, dos seus homossexualismos. Aí tem as leis que estão criando aí, para casar homem com homem, mulher com mulher. E são povo de coração duro, né? Eles acham que estão certos. Eles até fazem igreja. Você vai lá em São Paulo, tem igreja, que é duas lésbicas, pastora. Uma que era pregadora ainda, pegava nos gideões, Ana Rosa. Conhece, não conhece? Ela criou uma igreja com outra mulher. O senhor sabia disso ou não? O mundo fala que não pode deixar homem com homem. O senhor sabia dessa? Lá no Rio de Janeiro tem igrejas que o pastor é dois homens casados, entre aspas, né? O homem pode até ser aprovado, ele pode até fazer uma lei, o juiz do cartório pode até escrever, mas o juiz do céu não aprova. E o que o apóstolo Pedro disse? Importa obedecer a Deus do que os homens. Então, quando a lei dos homens for contra a lei maior, que é a palavra de Deus, durma com a consciência tranquila. Você não tem obrigação nenhuma de obedecer lei de nenhum homem, quando for contra a palavra de Deus. Mesmo que isso custe a sua morte, sua cabeça, você vá preso, não interessa. É melhor ir preso, é melhor morrer pela palavra do que desobedecer a Deus. Pode ler, irmão. Falando sobre o demônio, né? Como falou aí. Antes vos digo as coisas com que antes vos digo, que o versículo 20, Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, aqui Paulo também fala a mesma coisa, que aqueles que participam dos ídolos da idolatria estão pactuando com demônios. Querendo ou não, pactuam com demônios, com entidades malignas. A idolatria é isso. Deus disse lá em Êxodo, depois no Novo Testamento inteiro, na Bíblia inteira você vai encontrar referências contra a idolatria, adorar imagens, fabricar imagens, venerar imagens, santos, etc. A Bíblia inteira você vai encontrar condenação contra isso. E qual é o juízo? O juízo de Deus, o inferno. A Bíblia diz que os idólatras vão para o inferno. Lá em Apocalipse 21. Então, os homens verem todos esses julgamentos, todos esses juízos, não se arrependendo da sua prostituição, e a última parte, nem dos seus furtos ou crimes de roubar. E os políticos, hein? Será? Não só, Que eles se arrependem dos furtos que eles têm feito ao Brasil? viu, Roberto?
não só os políticos. Não só os políticos, nós falamos No evangélico também, no meio evangélico, talvez não acredita, mas tem uma identidade. Eu vi do ministério grande, eu vi coisa ali, meu filho, coisa de gente grande. Eu falava, meu Deus. Sabe quando uma pessoa rouba a Deus? Você vai pregar uma mensagem. E as pessoas gostam da mensagem e dizem, olha, você pregou bem. Você é um homem de Deus, pastor. E aquilo entra no seu coração como orgulho. Você está roubando a Deus. Agora é só para Deus. Então você está roubando. Então, esse furto aqui pode ser aplicado, assim como prostituição também, não só sexo. Prostituição pode ser uma idolatria também. É mais ou menos comparado. Se amar o mundo, então se adultera, se prostitui também. Então as pessoas vivendo em tribulação, elas amaram o mundo, então elas se prostituíram, idolatraram com o mundo. Você pode prostituir a palavra de Deus. O que é prostituir a palavra de Deus? É distorcer, é alterar, é mudar. Quer ver quem prostituiu a palavra de Deus? Testemunho de Jeová. Foi ou não foi? Eles, tem versículo que eles pulam, tem versículo que eles mudam a tradução. Os mormons nem a palavra de Deus que eles têm naquele livro deles lá dentro, dos mormons. Então eles prostituíram a palavra de Deus. Então estão ensinando também de prostituição. Está tudo meio interligado, né? Idolatria, prostituição, furto, feitiçaria, tudo. Porque Samuel também disse que a rebeldia é igual ao quê? Feitiçaria. Então talvez a pessoa nem é feiticeira, mas ela é rebelde a Deus. Então ela é feiticeira também. Porque a Bíblia ela é feiticeira também. Por que ela é feiticeira? Porque ela quer agir por conta própria e não fazer a vontade de Deus. Ela quer agir pelo poder dela, não pelo poder de Deus. O próprio Saul expulsou os feiticeiros da terra e tudo para ele. Depois foi a casa. Então, Ele pecou também. aqui esses pecados que é falado aqui no verso 20 e 21, eles representam aí todos os tipos de pecados, na verdade. Você fala, então é só esses aqui, então? Os outros que não estão aqui não são, não. Se você, assim falou, os mais falados, né? Só que eles já representam todos os outros. Porque aqui não tem inveja mais. A inveja você pode ligar ao furto. Por quê? A pessoa vê que o cara tem um carro bonito e não consegue ter, então o que ela vai fazer? Eu vou roubar para ter um carro igual ela. Então aí, por causa da inveja, né? Ela roubou. Ela pode matar outra pessoa por causa do quê? Da inveja, do orgulho. Então esses pecados que estão aqui são todos interligados, uns aos outros e a todos os outros tipos de pecados que se possa ter aí. Assassino, pode estar ligado à ira. A ira não está aqui, então não preciso me arrepender da ira. Preciso me arrepender da ira sim. Porque o que vai levar a pessoa a matar muitas das vezes é a ira. Então, a cobiça, a avareza faz parte da idolatria. Então, é tudo interligado. Os pecados que estão aqui, fala o verso 20 e 21, representam todos os tipos de pecado que possam existir. Os homens não se arrependeram dos pecados. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse estudo bíblico. E quarta-feira que vem vamos para o capítulo 10. O título é Os Anjos, os Sete Trovões, João e o Livrinho. Amém? Então, nós vamos orar agora, agradecendo a Deus e pedir forças para as próximas etapas. Amém? Chegamos nem na metade do Apocalipse. Aleluia. A metade é o capítulo 11, né? Acaba no 22. Então, Eu tenho em casa, irmão. Eu tenho em casa cinco livros de Apocalipse, desde o primeiro versículo, do capítulo, até o 22. Todas as então, tem esses dois, pessoal. Tem mais dois tentando. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por estar aqui nesta
noite reunidos para adorar, exaltar, bendizer teu nome, Senhor. Sempre nós somos simples, meu Pai. Nós não temos capacidade total, como teve Paulo, como teve tantos homens de Deus aí que poderiam interpretar e ser muito mais profundo do que nós nessa palavra, Senhor. Mas que o simples e o básico possam nos dar fundamento e firmeza na verdade do Evangelho, Senhor. Para que possamos seguir e nos arrepender diariamente de todos os nossos pecados, confessando e deixando para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Senhor, abençoa cada irmão, irmã, cada vida que está aqui com a tua glória, com o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito de Deus, esteja com todos os amados irmãos que todos digam amém. Amém. Amém.